Pensa Brasil, Fernando Schiller, às vezes pensando o Brasil aqui dentro mesmo, às vezes pensando o Brasil olhando para fora. A gente toda hora tem que mudar, né, Schiller? Tem essas confusões internacionais, mas o dia de hoje você reservou para tratar um pouco daquilo que aconteceu ontem, né? Tivemos uma manifestação na Paulista, um número maior de apoiadores, não me refiro ao público, mas me refiro aos políticos que estavam presentes na comparação com o Rio de Janeiro. A agenda na discussão de anistia, o Congresso falando, dando sinais de que não vai votar essa anistia, mas nem a pau. Eu queria te ouvir sobre isso. Mais uma iniciativa do ex-presidente Bolsonaro com essa agenda da discussão da anistia e o Congresso dizendo, olha, aparentemente não tem discussão, não vamos votar isso não. Me conta. Qual é a tua leitura, Schiller? Tudo bem, Neg? Tudo bem, Sandro, Débora? Vamos lá, ontem eu me lembrei muito do ex-presidente Temer, né, que ele sempre diz, as conferências dele, entrevistas, se a gente seguisse a Constituição, né, se a Constituição fosse levada bem a sério no Brasil, como deveria ser, nada disso possivelmente estaria acontecendo, ou pelo menos há uma expectativa de que nada disso estaria acontecendo, porque essas pessoas estariam sendo julgadas na primeira instância, com o devido processo legal, contraditórios, os seus delitos, eventuais crimes, delitos individualizados, com a penalidade adequada, segundo aquilo que está tipificado na lei. Então, assim, dentro da lógica do ordenamento jurídico brasileiro, sejam quais forem os crimes que cada um cometeu aí, enfim, pintou batom, outro roubou lá um texto, uma cópia da Constituição, outro fez lives ou tweets na internet, seja o que for que cada um fez, alguém que depredou, alguém que invadiu, alguém que não invadiu, tudo isso dentro do devido processo legal. Como nós temos esta outra lógica, uma lógica centralizada a partir dessa interpretação, todo esse transe brasileiro que a gente assiste aí há 6 anos já no país, obviamente tudo isso se politiza, né? Ganha um aspecto de natureza política, e esse comício de ontem eu vejo nesse plano, quer dizer, se a gente ampliar um pouquinho a lente, né? Obviamente, o que acontece? É uma iniciativa que tem vários significados, né? Eu diria no mínimo 3 aí, né? Primeiro, questão da anistia. Não vai rolar no Congresso Nacional, muito difícil. Tem que mover primeiro o deputado Hugo Mota, não é? Ou se não, ter 257 assinaturas para o requerimento lá do regime de urgência. Muito difícil as duas hipóteses, não é? Mas aí tem que passar na Câmara, depois passar no Senado. Davi Alcolumbre é um jogo mais duro do que o do Hugo Mota. Vai ter que ter muito comício, viu, Sandro, Débora, Eneg, para mover o Davi Alcolumbre daqui a alguns meses, se isso passar na Câmara. Depois tem veto presidencial, derrubar veto. Daí tem o Supremo, que é o jogo mais duro ainda. Aí vai ter que ter muito mais comício. Então é o transe brasileiro. Nós parecemos que a gente vive. Me lembro do filósofo Nietzsche aqui, né? A gente vive no eterno retorno. A gente está sempre discutindo as mesmas coisas. Se a gente pensar bem, há muitos anos a gente discute a mesma lógica, digamos assim, desse embate, né? A ultrapolarização brasileira, né? Então, agora tem um outro significado ali mais político, né? Que eram aqueles 7 governadores. Poderiam ser 8 se o Cláudio Castro do Rio de Janeiro tivesse vindo, não tivesse o problema lá no Rio de Janeiro. Então, assim, são os 4 grandes estados da região sudeste, o estado do Paraná, mais outros estados. Então, começa, digamos assim, o desenho de um palanque para as eleições de 2026. A gente está muito longe ainda, tem muita água. No Brasil, a gente antecipa tudo, né? Eu até brinquei, né, que parecia festa de casamento, né? O Bolsonaro é a noiva, tá tirando o buquê, tá os governadores, principalmente aqueles 4 governadores, para ver quem pega o buquê, né? Se é o Zema, se é o Caiado, até o Caiado foi. Acho que limpou um pouquinho ali a barra, as divergências que teve com o Bolsonaro no passado recente, estava lá. Ratinho Júnior entrou com força, um partido importante, obviamente tem a bênção do Kassab nesse processo todo. Então, acho que tem já um desenho para uma coalizão, enfim, desse campo, sabendo que Bolsonaro não será candidato e que algum daqueles governadores provavelmente será o representante desse bloco político. Além do que, obviamente, tem a guerra digital, né? Porque um comício como esse movimenta imensamente, né? Os militantes, as redes digitais, gera muita imagem e tal, guerra de números, isso faz parte do jogo político, de posicionamento político da oposição. Mas vamos lá, é uma matéria que está em questão no Congresso Nacional, então é legítimo essa mobilização, enfim, as pessoas têm liberdade. No Brasil, assim, é desejável isso, né? Se pode concordar ou não com essa postulação dessas pessoas, né? Mas, de novo, repito,
Nada disso estaria acontecendo, ou pelo menos outras coisas estariam acontecendo, mas não isso exatamente, se a gente seguisse rigorosamente os preceitos, os trâmites. Esses dias eu ouvi até uma expressão no jurista um pouco irônica, assim, dizendo assim, essa geringonça constitucional republicana, que são os mecanismos do processo, né, devido legal do Estado de Direito. Mas, enfim, não é bem o caso no Brasil de hoje. Mas, enfim, vão ter outros comícios, a gente vai acompanhar, continuar acompanhando isso no chamado que eu chamo aí de transe político brasileiro. Fernando Schiller, Pensa Brasil. A gente volta a conversar na quinta-feira. Valeu, obrigado. Valeu, Neneg. Grande abraço.